Virando o jogo, oferecimento Banrisul, o grande Banco do Sul. Banco Bom não tira seu sono, faz você sonhar. Com o Seguro Alto Banrisul, você não fica a pé. O pagamento é facilitado em 6 vezes sem juros ou em até 10 parcelas iguais. Pegue a estrada sem se preocupar. Tem serviço de guincho 24 horas e um seguro específico para o público feminino. Válido para todo o Brasil, com opção para os países do Mercosul. Você tem um sonho? Procure o Banrisul. A gente acredita que ele pode virar realidade. Muito boa tarde, está no ar o Virando o Jogo desta segunda-feira, dia 8 de julho de 2019. O Virando o Jogo nos canais 24 e 524 da NET e no mundo, no nosso Facebook, facebook.com/RDCTV Digital ou no YouTube, youtube.com/RDCTV Digital. Para participar conosco, você pode mandar mensagens no nosso Twitter, o Twitter da RDC TV, o RDC TV Digital. Mensagens e também para você ver os nossos bastidores no Instagram, o Instagram da RDC TV, o @RDC TV Digital. O nosso site, além das notícias, você também pode acompanhar a programação ao vivo, o rdctv.com.br. E o nosso WhatsApp, 519-9815-9990. O WhatsApp repetindo para você anotar, 519-9815-9990. Virando o jogo, que agora vem logo depois do RDC Esportes com o Paulo Brito. Todos os dias você vai ter a oportunidade agora de ter o seu almoço com muito esporte, futebol, futsal, vôlei e tudo mais que você puder também acompanhar e quiser. Você, claro, vai saber no RDC Esportes e depois nós aqui no Virando o Jogo vamos debater muito mais sobre os assuntos, sempre com os nossos convidados. Para começar essa segunda-feira, o programa de hoje tem a honra de receber Giovanni de Oliveira, Otávio Hoffman e também pela primeira vez conosco, Michel Abiaga. Tudo bem, Michel? Uma honra te receber aqui no programa. O Michel que também trabalha na Associação dos Cronistas Esportivos aqui do Rio Grande do Sul, a ASEG, mas durante um período agora da Copa América esteve cedido, digamos assim, aquela cedência de empréstimo, Foi. Emprestamos o Michel da Associação Esportiva dos nossos gaúchos, dos cronistas esportivos, para a Copa América. Uma função um pouquinho diferente do que o trabalho com a imprensa diretamente, mas o Michel também está aqui para contar um pouco mais para a gente como foi esse trabalho, como foi toda essa movimentação da Copa América, que ontem teve um campeão. Um campeão que eu não sei se vocês concordam comigo, mas para mim injusto, De tudo que a gente viu na Copa América aí, acho que no fim das contas o Brasil era o que tinha mais méritos para ser campeão no fim de tudo. Foi o único que quando jogou mal, mesmo quando não foi tão bem e decepcionou um pouco a torcida, não perdeu, não tomou gol até ontem, então foi merecido, porque os demais times que a gente esperava que estivessem na final, que fossem melhores, acabaram ficando lá atrás, Os erros dos outros times, das outras seleções, custaram muito caro. E da seleção brasileira não, porque é um time muito melhor tecnicamente e acabou sobressaindo bastante, na minha opinião. O Brasil fez aquele jogo muito... Acho que o jogo mais fraco do Brasil foi contra a Venezuela na primeira fase, Teve muitas dificuldades ali naquele 0-0. O VAR também anulou um gol que eu acredito que tenha sido legítimo, do Brasil, que é o último gol, aquela bola que o Firmino sai da frente e acaba fazendo o gol o Felipe Coutinho. Mas depois, acho que a maior dificuldade talvez tenha sido aqui em Porto Alegre no jogo contra o Paraguai, Porque eu acho que todo esse início de competição é um pouquinho mais complicado, Mas deu para ver o crescimento da equipe, durante a competição e foi melhorando bastante, acredito, tanto no sentido de equipe, porque as coisas também ficaram difíceis porque no princípio a gente não tinha o Neymar e a princípio o Tite não sabia muito bem qual rumo tomar. Ele escolheu o David Neres, que começou mal e acabou perdendo para o Everton a titularidade, e depois o Everton foi a grande aposta do Brasil e o jogador que se destacou acabou até ganhando o melhor da final. Agora, contudo, acho que sim, o Brasil é um justo campeão, foi a equipe que melhor jogou essa competição, mas alguém aqui sente confiança agora no futebol do Brasil? Eu não sei, a sensação que eu tenho é que esse Brasil justo campeão é um reflexo do momento ruim do futebol sul-americano. E aí não falo por nomes, a gente tem Messi, tem Suárez, Neymar, mas o futebol apresentado pelas seleções não me agrada.
A Copa América teve um nível baixíssimo, isso aí não tem dúvidas. Foi decepcionante, na verdade, assim, nível de tudo, né? Jogadores muito abaixo, as estrelas mundiais, né? Os gramados horríveis, os árbitros ruins, os preços de ingressos altíssimos. Ontem, um ticket médio de 600 e poucos reais, eu acho uma renda de 38 milhões na final, então, para a gente ter uma noção, acho que tudo foi um pouco decepcionante, assim. Mas o que acontece é que a gente só consegue provar se o Brasil está bem ou não só em Copas do Mundo, porque nas eliminatórias acaba tendo esse mesmo nível e o Brasil sempre vai ir para a Copa do Mundo, porque é uma seleção melhor. Só que chega na Copa do Mundo, acaba caindo e em amistosos não enfrenta grandes seleções. Em amistosos fica pegando qualquer seleção aí, não pega os grandes europeus quase, então a gente acaba não se provando tanto, né? Isso eu acho bastante difícil da gente medir o quão bem está a seleção. Até a próxima Copa do Mundo, o Brasil deve fazer 40 jogos. Estava vendo o calendário. Porque tem Copa América no ano que vem, né, de novo, e é uma Copa América para ajustar as datas, né, junto à Eurocopa, o que não faz nenhum sentido. Era né? melhor não ter esse ano, então ter só ano que vem. Exato, não faz nenhum sentido ter mais uma Copa América do próximo ano. E depois tem as eliminatórias para a Copa do Mundo. O Brasil não disputa a Copa das Confederações, né, agora, porque acabou de ganhar a Copa América, então é só para a próxima Copa das Confederações, não é, né, para essa Copa do Mundo de agora. Então fica toda essa circunstância do que diz respeito à seleção brasileira. Agora, eu não vejo assim muitas coisas que a gente possa carregar. Posso estar até sendo pessimista demais, mas eu não vejo muitas coisas que a gente pode carregar de positivo do que o time fez na Copa América para a sequência do trabalho. Porque, por exemplo, assim, o grande destaque da seleção brasileira, o Everton. A gente tem garantia de que o Everton vai ser titular na seleção brasileira já no próximo jogo, tendo em vista que no próximo jogo o Brasil já vai ter o Neymar de volta? Dificilmente. Dificilmente o Everton vai ser titular da seleção brasileira mais uma vez. Então, qual é o tipo de continuidade que a gente vai ter? Eu gosto muito do Daniel Alves, gosto muito do Thiago Silva, mas o Daniel Alves tem 36 anos, na próxima Copa ele vai ter 39. Vai dar para chegar no ápice na Copa com 39 anos? E o Thiago Silva, que tem 33, vai chegar na próxima Copa com 36. É complexo, tem coisas que a gente não conseguiu evoluir. Claro, era necessário ganhar? Era necessário ser campeão? Sim. Era. O time que estava em campo era o melhor para ser campeão? Era, tanto que foi. A prova é clara que foi, ninguém vai brigar contra um fato. Agora, fica essa condição aí do que o Tite vai fazer daqui para frente. Positivo para mim é o fato de que o Tite disse que vai continuar. Não sei exatamente se ele vai continuar. Segundo, ele disse que tem um contrato até posteridade. Até a Copa, né? Mas... Tem um contrato, segundo ele, tem um contrato até a Copa. Não sei como é que funciona isso efetivamente. O contrato dele até o final de 2022, que é depois da Copa do Mundo. Mas ele disse que não pensaria nisso até hoje, mas que ele garantia que ia permanecer. É muito dúbio o que ele deixou dito, né? Que agora vão começar as tratativas de comissão técnica, né? Porque ele tá sem, né? Perdeu todo mundo, então ele praticamente ele e o filho dele ali, né? E então agora que vai se começar esse projeto Copa do Mundo. Agora não tinha um projeto, tinha um time que ele convocou para ganhar a Copa América. Agora tem que ter um projeto Copa do Mundo, que entra as eliminatórias, enfim, e tem que começar a pensar, porque o Thiago Silva tem um tempo ainda que ele vai estar em alto nível, mas eu também acho que na Copa do Mundo não vai dar. O Daniel Alves não vai dar. A gente tem um Everton muito bem, mas que é isso, se colocar o Neymar na mesma posição que ele, o Everton vai ser reserva, obviamente. Mas é um jogador que está mostrando o potencial, principalmente se for para a Europa, onde vai desenvolver mais ainda. Então, acho que os jogadores que o Tite convocou, muitos ali demonstraram que realmente merecem estar na seleção, mas a questão da idade tem que tomar cuidado para não acontecer meio que com o Chile, assim, alguma coisa nesse estilo de ir colocando o jogador mesmo mais velho e gastando e daqui a pouco é insuficiente. O Daniel Alves eu acho que é o maior exemplo, né? O Daniel Alves ele sobra em relação a qualquer outro, não tem ninguém que chegue perto, mas ao mesmo tempo é isso. Ele vai estar nesse nível com 39, quando é que a gente vai renovar? Talvez o momento das eliminatórias, como foi mencionado aqui, que são os mesmos adversários, o Brasil vai para a Copa do Mundo, eu acho que ninguém aqui tem a menor dúvida que o Brasil vai estar na Copa do Mundo, mas talvez seja o momento de abrir mão e dizer, olha, Daniel Alves,
muito obrigado, tu joga muito mais que qualquer outro que a gente vai trazer, mas a gente precisa começar a pensar esse cara que vai estar na Copa do Mundo, que provavelmente não vai ser ele. Daqui a pouco ter o Daniel Alves nas primeiras convocações, mas já ter alguém que o próprio Daniel Alves possa passar indicativos do que fazer. Que não seja o Fagner, né? Que não seja o Fagner, que vai ter idade para a próxima Copa do Mundo, ainda vai ter 35, né, na próxima Copa, mas também já não é um cara que vai ser tão jovem assim, né, não, vai ter 34 na próxima Copa do Mundo, né, que ele tem 29 para 30. Então, são coisas que acabam por acontecer. Mas eu acho que no macro da Copa América, a competição como um todo, ela foi positiva, né? Nós tivemos uma média de público que aumentou da reta final né, da fase de grupos para a reta final, né? O público aderiu bem à competição, me parece, né? Para mim, o maior case de sucesso dessa Copa América talvez tenha sido o jogo do Uruguai, em Porto Alegre contra o Japão, né? Que os uruguaios optaram em assumir uma casa, usaram a Arena do Grêmio para isso, o jogo foi bom, o Uruguai não venceu, né? Mas fica essa questão. Não sei se internamente lá, Michel, quando estava, né, tendo a oportunidade de trabalhar com o pessoal na Copa América, vocês tiveram também essa visão que o público foi se acoplando à competição aos poucos, foi aderindo ela aos poucos. Claro, eles abraçaram a causa, eles vieram assim, vieram com famílias, vieram bastante assim, tudo isso. Só um detalhe que tu falou ali antes sobre que quando o público vai assistir o jogo, ele busca o quê? Gols. Sim. E essa foi uma Copa América que teve a maior baixa de gols, a média de gols da história, assim, né? Acredito que seja a tendência, assim, dos times ficar jogando esperando o adversário, né? Mas isso é um aspecto, assim, que não é tanto bom pro público. Nas quartas de final, 3 jogos foram pros pênaltis, né? Em Só tivemos 2 gols só, né? Só 2 gols. Só 2 gols, a vitória da Já Argentina. demonstra. Não fosse a goleada do Brasil contra o Peru, que puxou pra cima, o resto foi tudo um jogo com um pouco. Foi atípico, fora isso. Nós tivemos 2 goleadas só na Copa E a América, goleada né? do Peru contra o Chile. Do Peru. Não, tivemos mais o Uruguai no Equador. Aqui, essa é uma questão importante, cada um tem um critério de goleada. Para mim, goleada. passa do 3 é goleada. Tá. O 3 é ainda um... Mas tem muita gente que considera 3x0 eu goleada. às vezes, assim, o 3x0 goleado, 3x1 nem tanto. Mas o saldo de gols conta também. Mas qual 3x0 é goleada? Por exemplo, o do Peru no Chile é goleada. Exatamente, acho que exatamente. o Brasil fazer 3x0 na Venezuela, não conseguiu nem 1x0, mas um 3x0 no Brasil na Venezuela não seria goleada. Aí agora, eu pego 3x0 do Peru no Chile, goleada. 3x1 do Brasil no Peru ontem. Não, já é normal, não é goleada. Até pelas circunstâncias do jogo de ontem, né? Eu vou ser sincero para vocês, em dado momento eu temi até pela possibilidade do Brasil ser campeão, porque o Brasil faz aquele gol com o Everton numa bela jogada do Gabriel Jesus e inteligência do Everton no posicionamento, mas o Peru consegue empatar com o Brasil. O pênalti, a gente pode discordar se foi pênalti ou não, né? É aquela questão da regra que nunca é clara. Sim. Né? Para mim, na interpretação que eu tenho da regra nova, não foi pênalti, porque a regra nova está bem clara que o braço de apoio ele não é pênalti. Mas e agora? Até me foi feito questionamento ontem, eu vou trazer para vocês aqui, vocês me respondam. E se o cara cai em cima da linha com o braço de apoio e impede o gol? É pênalti? Aí que tá, né? É a prova que a regra é completamente né, extraviada. E aí ontem eu vi algumas pessoas falando que mas o braço dele ainda não estava no chão. Mas é um braço que estava indo pro chão para apoiar, não para defender. Mas eu não... Na hora que aconteceu, pênalti. Aí entrou a central do apito lá, aquela coisa toda. Não, porque mudou a regra e tal. Bom, se mudou, eu não entendo tanto, mas se mudou a regra não é pênalti. Mas o árbitro foi lá e confirmou o pênalti. Bom, então eu não sei de mais nada, porque tudo parece ser interpretativo. Mudaram um pouco as regras para esses lances de mão e continuam tendo discordâncias, eu não sei. E o pênalti no Everton, para mim, também não foi nada, né? Foi menos pênalti. Eu aprendi quando eu jogava bola que jogo de corpo... Foi ombro no ombro, não né? é nada, né? Eu fiquei meio em dúvida também. Pela questão de o defensor do Peru ter... A bola tá indo para cá e ele foi em direção ao Everton simplesmente deixando a bola. Mas eu talvez não marcaria também. Eu acredito que o primeiro não foi e o segundo foi menos ainda, né?
pela Se regra... dá um entendimento que a regra é clara, mas acho que a palavra final é sempre a interpretação do árbitro do momento e o calor da partida. O Arnaldo César Coelho deixou a arbitragem, foi para a Globo, se aposentou da Globo falando com o bordão de que a regra é clara, e eu continuo achando que não é tão clara assim. Acho que nada na regra é claro, né? Porque é muita interpretação. eu tenho uma visão, vocês podem ter outra visão aqui mesmo dentro do programa, daí nós sairmos daqui e mudarmos totalmente a nossa ideia sobre o pênalti. Para não ficar tão maluco, eu sempre costumo olhar o que os analistas de arbitragem mesmo, ex-árbitros, comentaristas de arbitragem especificamente estão dizendo. Ali mais ou menos eu formo a minha opinião, porque às vezes vai ouvindo todo mundo, cada um tem um detalhe a mais. Né? Eu vi ontem uma imagem que ela é do curso de arbitragem da FIFA, do último curso que teve, né, um seminário de arbitragem que teve, que ele é bem claro assim, só que ele é claro naquela imagem estática. Imagina na hora do jogo, que é justamente a pergunta que eu fiz para vocês agora. A imagem é a seguinte, é um jogador dando um carrinho dentro da área e o atleta fazendo o cruzamento. Ele tem um braço para baixo, que ele vai se apoiar, Sim. e um braço para cima, e aí o que o curso da arbitragem da FIFA diz e indica com as imagens? O braço que está para cima, né, o braço que está para cima, é pênalti, porque ele está aumentando o espaço dele perante a bola. E o braço de baixo, que é o do apoio, não é pênalti. Então, se essa é a regra, Não é pênalti. então não é pênalti que aconteceu ontem, né? Eu acho que o árbitro de ontem, né, o Roberto Tobar, o chileno, não era o melhor árbitro também para a final, né? Talvez o Néstor Pitano, o argentino, tivesse bem mais qualificado para essa final, mas toda essa questão aí que envolveu o Messi, ele ter dito que ele estava comprado a Copa América, deve ter complicado. Mas para além dos pênaltis, A expulsão do Gabriel Jesus é Não uma foi vergonha. nada, né? também. Ele não usa os braços, ele não... Mas me chama a atenção que não só quando o Peru empata, mas depois que o Brasil fez 2-1, teve um determinado momento ali que o Peru mandava no jogo, né? E a gente voltando à questão das circunstâncias do 3-1, teve um momento ali que o Peru não conseguiu empatar porque não tem qualidade. Porque o Brasil é muito mais qualificado, a zaga do Brasil é muito boa, então é muito difícil. Por maior que fosse uma pressão do Peru, e o Brasil nos contra-ataques sempre perigoso, porque o Everton naquele lado esquerdo ontem acabou com o Advíncula, né? Cada vez que o Advíncula tentava tirar a bola dele, Saiu torto do jogo. ele dava um corte para um lado, aí dava um corte para o outro, Não tem. O lance do pênalti, no fim, o Everton tinha mudado já um pouquinho o posicionamento, que o Richarlison estava mais aberto por ali, mas um movimento do Everton de ir atrás da jogada, mesmo que a bola fosse parar no goleiro, foi dele a iniciativa, né, individual. Então, um jogador que, para mim, merecidamente o melhor da partida ontem, um dos melhores da Copa América. E aquela trinca final de defesa do Brasil é muito, muito qualificada, né? O Brasil começa por aqueles 3 jogadores de uma maneira indiscutível, né? Marquinhos, Thiago Silva e Casemiro são defensivamente espetaculares. Não vou nem falar do goleiro, porque o goleiro ele é muito pouco acionado, Sim. mas quando é acionado ele é perfeito. Mas acabou a discussão sobre o goleiro, né? Nem acabou, né? Lá no centro do país talvez eles continuem discutindo. Eu já nem... Para mim não tem nem debate, né? Então é melhor deixar assim, porque daqui a pouco vão achar alguém. Até ontem o Cássio deu o ar da graça, né? Tomou uma chamada do Roberto Tobar, já que ele não tinha aparecido na Copa América até aqui, até porque é terceiro reserva da seleção brasileira, mas chamou a atenção muito isso. Para a gente encaminhar essa conversa sobre a Copa América, Michel, como é que foi esse trabalho aqui na Copa América, né? Esse envolvimento direto com o pessoal da Conmebol, né? Essa competição que é forte, né? O Brasil não dava muito valor para essa competição, né? Nós temos apenas 9 títulos da Copa América, né? Se a gente parar para pensar, Uruguai e Argentina têm 15 e 14, respectivamente, ou seja, mais de 30 Copa América se passaram e o Brasil sequer figurou no título, né? Conquistou 9, né, dessas mais de 40 que nós já tivemos. Como é que foi esse envolvimento? Como é que tu te sentiu? O que dá para contar para a gente desse trabalho? O que eu posso salientar bastante foi o comprometimento das pessoas para poder fazer essa entrega desse espetáculo aqui em Porto Alegre, porque acabou aquela história que tinha muito essa dúvida antes da Copa do Mundo, que a gente poderia ou não entregar evento de tal magnitude aqui. Eu acho que isso já tinha acabado. E as pessoas, nos graus de gestão aqui, muito
muito a ajuda do Maurício Andrade na liderança dele, principalmente por isso aqui. As pessoas eram muito bem qualificadas e tinham bagagem de Copa do Mundo. E todo mundo vestiu muito bem a camisa, teve reuniões diárias, o trabalho foi incansável, mas acredito que no final deu tudo certo, a gente conseguiu entregar tudo bem. Exatamente, tu trabalhava na área do marketing, era divulgação da Copa América? Isso, eu atuei na coordenação de marketing. Era responsável pela ativação dos patrocinadores junto ao evento. E são muitos patrocinadores que tem a Copa América? Tivemos os grandes. Do todo ou era só Porto Alegre? Não, era do todo, no geral. No geral. Isso. E aí ajudava o polo Porto Alegre ou o Brasil todo? Era o Porto Alegre. Entendi. Os 5 destinados, mais os 5 jogos que tinha na arena destinado ao evento. Ontem até me chamou a atenção que... Pode falar as marcas aqui? Claro, não tem problema. Tá. Que o pessoal da Gol foi quem ajudou na entrega das medalhas ontem. E aí eles entraram ali, foi tudo normal. E depois eu estava assistindo o pós-jogo no Sport TV, eles, acho que por medida já de alguém de cima pediu, eles tiveram que recuperar a imagem da entrega de medalhas para colocar ali embaixo na tela, né, que o pessoal da Gol ajudou a entregar as medalhas, enfim, tiveram que citar e coisa. Isso. Tinha um comissário, um piloto, alguma coisa assim, entregando as medalhas junto com as autoridades ali. Mas me chamou a atenção isso, que eles tiveram que recuperar a imagem para citar mesmo o patrocinador. Isso, eu teve participação num programa de engajamento das crianças com os portas-bandeiras. Elas forneciam uniforme e tudo para elas poderem entrar em campo. E como é que funciona a questão do patrocinador, do marketing no estádio? Tem bancas para o torcedor comprar alguma coisa? Elas só expõem a marca mesmo? Tem alguma coisa externa? Isso, aí eu trabalhei na empresa japonesa, a Dentsu, que é responsável pelas marcas, mas aí no comitê organizador local, o COL, que era responsável pela área de licenciamento. Aí tinha lá os produtos licenciados, para venda dos produtos licenciados da Copa América, etc. Isso foi lá na Esplanada, né? Na Esplanada da Arena. Na Esplanada da Arena. E tinha também, que nem tem no jogo do Grêmio às vezes, lugar para as pessoas comerem, coisa assim, também tinha ou não era fechado? Isso, nós tivemos lá naquele espaço lá o CDAs, né, que a gente costuma chamar, o Customer Display Areas. E aí tinha as food trucks lá habitualmente, que já ficou conhecido aqui por nós, já ficou uma coisa assim. E tem as food trucks que ficaram ali. Já da Isso, e mais um espaço da Ambev ali, que da Brahma ali, junto com o patrocinador. Ah, legal. A Brahma que era a patrocinadora do principal, eu acho, Master, porque dava o prêmio de melhor jogador da partida. O Man of the Match era a Brahma. Era a Brahma. Então, bacana. Legal porque eu não tive a oportunidade de ir em nenhum jogo. Né? Eu sei que o Otávio, por exemplo, teve a oportunidade de ir nos jogos aqui. 2. Mas é legal porque, às vezes, para nós, por exemplo, eu acho que não era muito bacana assim. Não tinha um evento, o evento da Copa América que era legal. Só que pro turista, né, o turista ele quer conhecer mais. Ele quer ficar ali na esplanada, ele quer, né, levar um brinde, ele quer pegar alguma coisa, ele quer comer uma comida que daqui a pouco ele não tem lá onde ele mora, que só tem aqui. Sim. Então acho que isso aí é importante, é um trabalho que tem que ser bem feito, porque senão depois o turista também não volta, né? Nos jogos que eu fui no Uruguai e Japão e fui na semifinal Chile e Peru. E a única coisa que eu achei que na semifinal do Chile e Peru prejudicou muito foi o frio. Porque ali você tinha os copos, né, da partida, tu comprava cerveja, vinha o copo da seleção, uns copos colecionáveis, enfim. E só que estava frio demais para tomar cerveja, para ficar na esplanada de bobeira porque tinha bandas, enfim. Estava muito frio na semifinal da semana passada, então isso eu acho que prejudicou. No Uruguai e Japão não, já estava uma temperatura mais ok, aí tinha muito Uruguai, a esplanada estava tomada, muito legal mesmo. Eu acho que isso é que é legal, a gente ter a oportunidade de ter esse outro público aqui também, porque era claro, né, no jogo do Uruguai contra o Japão, era um público completamente diferente daquele que a gente está acostumado a ter aqui. Né? O público uruguaio ele tem essa semelhança com a nossa torcida, né, a torcida dos clubes gaúchos, mas mesmo assim não são os nossos torcedores. Não é o torcedor do Inter, não é o torcedor do Grêmio, né, e o torcedor japonês também, que tenho certeza que esteve aqui, ele também é completamente diferente, a maneira como ele torce, a maneira como ele se porta dentro do estádio. Muito legal, acho que no macro da Copa América dá para dar uma nota 9, né, para a Copa América. Claro, eu não dou nota 10 para nada porque eu acho que nada é perfeito. Tem que ter alguma coisa que dá para corrigir para a próxima competição. Mas acho que no macro da Copa América, 9, né, a divulgação é uma coisa que ficou um pouco a desejar na minha visão. Né, mas também eu não sei se isso aí está relacionado diretamente a quem detém os direitos, que daqui a pouco só quem detém os direitos pode fazer a divulgação direta, eu não sei como é que funciona.
né? Mas é uma coisa que não é que afasta o público, mas é que deixa de trazer um outro público que daqui a pouco não acompanha a grande mídia ou a grande massa. É muito difícil, eu sei, mas às vezes tem aquele que prefere se manifestar de outra maneira. É que eu acho que o que faltou foi um pouco do que o Michel fez, uma ativação da Copa América, do campeonato para a cidade, para os moradores de Porto Alegre, eu lembro que o jogo entre Uruguai e Japão foi no feriado, foi na quinta-feira, e o comércio fechado, os restaurantes do centro de Porto Alegre fechados, e os uruguais no centro de Porto Alegre, E era muito aos milhares. Uruguai. Então, assim, vale você visitar os restaurantes, pessoal, vai ter jogo do Uruguai, vem muitos, abram aí, façam alguma coisa, E os uruguaios? recebam eles, enfim, esse tipo de coisa que eu senti falta. E os uruguaios, eles trataram com um carinho diferente esse jogo, né? Sim. O Otávio também estava lá. Muitos, não sei se chegou a ver, muitos uruguaios com um moletom próprio que dizia Copa América Porto Alegre 2019, né? Então foi todo um tratamento especial que eles deram para vir para cá, né? Foi muito bacana. Acho que é muito legal, parabéns ao Brasil, parabéns ao técnico Tite pela conquista dessa competição, a 9ª da seleção brasileira. Mas agora, né, vamos voltar para a nossa realidade. Quarta-feira tem Copa do Brasil, quarta-feira, né, tem Grêmio em casa contra o Bahia, fator Everton pesando bastante na venda de ingressos em Porto Alegre, vamos falar sobre isso. E o Internacional, quarta-feira contra o Palmeiras, fora de casa, sem o Zeca, né, que se machucou e fica 3 semanas longe dos gramados. Banrisul Digital, um aplicativo completo para simplificar a sua vida de um jeito que só o cliente Banrisul tem. Baixe e comece a usar hoje mesmo. Banrisul Digital, clique e simplifique. Estou usando o meu Banrisul Digital aqui também, porque, né, 5º dia útil passou e a gente tem que começar a organizar as coisas e o Banrisul organiza tudo para você. Vamos com o recado do Zafari e na volta a gente fala sobre a dupla Grenal e a Copa do Brasil. Zafari, para você começar bem também a semana, passa lá no Zafari, fazer almoço de amanhã, quem sabe, a janta de hoje, ainda dá tempo, né, de se preparar para a semana, hoje recém é segunda-feira, então passe no Zafari para você, né, escolher os melhores produtos. Falando em melhor produto, pessoal, acho que o jogo de quarta-feira ele ganha muito, né, com a presença do Everton, né, melhor jogador da final da Copa América, artilheiro da competição, e acho que também o torcedor vai para... acho que o torcedor tem esse sentimento, vai para se despedir do Everton, né, de certa maneira, porque tinha a expectativa de que tivesse sido a despedida dele antes desse jogo, mas vai acabar com que ele fique, né, mais um pouco, e eu acho que esse jogo vai ser importante para o torcedor ir. E é um jogo difícil, né, porque o Grêmio decide fora de casa essa próxima fase da Copa do Brasil, e nada melhor que ter o Everton em Porto Alegre para garantir a classificação para a próxima fase. Não tem mais gol qualificado, né? Isso é um peso. Assim, decidir fora de casa não garante nada. Para mim, nessa fase da competição, a vitória tranquila que encaminha a classificação é uma vitória por 2 gols de diferença. Um gol de diferença não muda nada, o empate menos ainda. Então, muito importante o Everton, tá? Porque ele está numa fase estupenda individualmente, já vinha no Grêmio e agora se confirmou mais ainda na Copa América, um jogador que é muito decisivo, faz gol, então o Grêmio deve vir aí com uma formatação um pouco diferente, com o Luan de novo, com o Tardelli, um Grêmio bastante ofensivo, na minha opinião. Essa é a dúvida que eu tenho, será que é tão fácil assim? Por exemplo, você muda o que estava sendo feito no primeiro semestre, muda para uma outra formação e ainda vai agregar um jogador que está 40 dias fora. Porque o Everton tem muita qualidade, isso aí ninguém vai discutir. Acho que se nós 4 aqui votássemos que se o Everton merece ser titular quarta-feira, todos votaríamos que sim. Claro. Agora, não é tão fácil assim, tu não consegue colocar um jogador num sistema que não consegue. Não é o jogador que treinou, né, com essa formatação, claro. Mas aí imagina, se o Renato coloca o PP, a torcida mata o Não Renato. existe, né?
É preferível colocar o Everton. Daqui a pouco, ele não tá tão bem, aí, não, é que ele tá cansado da Copa América, tira ele no segundo tempo e pronto, do que daqui a pouco botar ele no banco, não tem. Embora, mesmo que não esteja realmente treinando nesse esquema, e acredito que sim, pode inclusive sentir o cansaço da Copa América, ele tá voando, né? E como é bom ver a dupla Grenal com jogadores desse porte, jogadores que a gente sabe que vão fazer a diferença. Que bom que a torcida compareça, exatamente porque não sei quanto tempo mais a torcida gremista vai poder ver o Everton em campo. E então eu acredito que não pode não sair jogando com o Everton, né? Ele mesmo já falou que é inevitável, né? Ele teve uma visibilidade muito grande na Copa América, assim, é inevitável a saída dele. Eu acho que o Everton, se ele não sair nessa janela, vai me surpreender muito. 2, eu tenho muito receio do que pode acontecer mentalmente com ele. Sim. Porque o Everton está no mesmo caminho do Luan. É igual. Tem que aproveitar. Ele volta de uma competição com a seleção brasileira, claro, em patamares completamente diferentes. Aquilo era a seleção olímpica, que tinha a pressão de nunca ter conquistado, mas era a seleção olímpica. E ele volta com aquele título, ele ganha a Copa do Brasil e ele começa um ano muito bem, né, espetacular, 2017. E aí tem uma proposta, ele não sai, ele não vai para a Copa do Mundo e sucumbe ao que nós estamos vendo aqui, né? A diferença que eu vejo é que, no caso do Luan, teve muito a vontade dele de não sair do Grêmio, né? Isso. E o Everton já deixou claro que, assim, chegando a proposta, eu tô aceitando. Aí o Grêmio vai resolver os valores, enfim, mas o Everton, por ele, tá indo. E parece claro que, nesse caso, o Everton vai aceitar qualquer proposta que chegar. Vindo de time grande, ele tá indo. Hoje até eu estava vindo para cá, porque, assim, eu tenho informação que o Grêmio não tem nenhuma proposta pelo Everton. E o Grêmio admite isso aí para todo mundo. Eu acho que ninguém admitiria o contrário. Você pensa, tem um dos melhores jogadores da Copa América, eu vou dizer que eu não tenho proposta. Se eu tenho, eu vou dizer que eu tenho, porque eu quero valorizar ele no mercado. Então o Grêmio dizer que não tem é bem significativo. E o jornal A Bola de Portugal deu hoje pela manhã que o Milan está interessado de novo na contratação do Everton e estaria na frente nesse momento para contratá-lo. O Milan não vai jogar competições europeias esse ano, foi punido, não vai jogar. Eu não sei se seria um grande clube para o Everton ir nesse momento. Talvez para ajudar na ascensão do Milan, para jogar com o Paquetá, que é um brasileiro também que já está lá, e para ter espaço para ser titular, né? Porque eu vou ser bem honesto com vocês que estão comigo aqui na bancada e com os nossos telespectadores. Eu não acho que o Everton indo, por exemplo, para o Manchester City, que é um clube que se falou muito, que ele vá ser titular. Sim. Ou que ele vai ganhar até uma chance de jogar. E outra, gente, a gente tem que lembrar uma coisa. O Everton tem 23 anos já. Um clube europeu para contratar ele tem que ter certeza que ele vai dar certo. Agora, não sei para vocês, mas para mim parece inevitável que, se não for o Milan, se não for o Manchester City, vai aparecer um clube intermediário pagando algo muito parecido com o que o Grêmio pensa e levando o Everton. Que ainda se falou bastante no Bayern, né? Que perdeu o Robin agora, enfim, apesar de jogar do outro lado, enfim. Eu acho que, eu vinha pensando nisso também, o interessante pro Everton, além de ir para um time grande, é ir para um time onde ele vai jogar. Porque não adianta, é diferente, por exemplo, da situação do Arthur, que quando saiu do Grêmio, a gente sabia que tinha um espaço no meio de campo do Barcelona para o Arthur jogar. Depois veio o Vidal e agora até fica ali, né? Um joga, outro joga, um joga, outro joga. Agora o Everton, se ele vai para o Manchester City, por exemplo, é muito diferente. Apesar de o Guardiola ser um treinador que também acaba variando bastante os jogadores. Uma preocupação muito grande com a adaptação, né? Acredito que esse seja o principal problema. Então, a gente tem a visão do Everton jogando, querendo ou não, por mais que os jogadores sul-americanos eles estejam jogando na Europa, na Copa América, né, eles sejam jogadores da sua grande maioria da Copa América, jogadores que também atuam na Europa, o nível ele ainda é abaixo. Sim. Porque o futebol europeu não é feito dos jogadores sul-americanos. Os jogadores sul-americanos completam os clubes europeus. Né? Então, eu tenho muita curiosidade para ver como é. Porque se é o clube que contratar o Everton, ele vai colocar o Everton para jogar. E ele vai testar o Everton ali. Sim. Ele não tem um teste anterior. Não tem como emprestar para um outro clube, como ver uma outra circunstância. Não tem tempo, né, pra isso. Né? Não tem tempo para ver isso. Agora, se ele vai para uma Premier League, seria a maior provação que o Everton vai passar na carreira. Que se ele der certo na Premier League, na dificuldade que é, na competitividade que tem
o campeonato inglês e aí vai para um time para jogar uma Champions, enfim, olha, seria a ascensão completa dele para realmente, né, pensando num projeto Copa do Mundo, ele ficar na seleção por todo esse período. E o Grêmio? Porque o Grêmio, a gente sabe, né, que o Everton pode sair, mas quarta-feira tem ele. Você acha que o Grêmio, com esse trabalho de preparação que foi feito, pelas informações que a gente vem trazendo aqui no programa, pelos jogos TS, está pronto para encarar o Bahia a ponto de garantir a classificação no primeiro jogo, ou pelo menos ir bem tranquilo lá para a Bahia no segundo jogo contra o Roger? É difícil, né? Eu acho assim, ó, tem muita gente que diz que o jogo do Inter é difícil contra o Palmeiras, a gente vai falar mais sobre o Inter também, mas acho que esse jogo do Grêmio contra o Bahia é bem complicado, especialmente por esse fator, né? Tem que jogar o primeiro jogo em casa e depois, fora de casa, garantir a classificação. Eu não vejo como uma tarefa assim, olha, não tem nem expectativa de que o Grêmio e o próprio Internacional, enfim, vão ficar tranquilos para o segundo jogo nessas quartas de final. Acho que o Grêmio pode ser que ganhe, sim, mas vai ser um jogo difícil. É um primeiro jogo depois de uma pausa grande aí, tanto para o Grêmio quanto para o Bahia, então acho que não dá para esperar um jogo muito desenvolto, um Grêmio solto, as pernas soltas, os jogadores correndo muito, porque apesar de estarem bem fisicamente e de terem feito jogos treino, um jogo da competição para valer é diferente. Acho que os jogadores podem sentir um pouco esse ritmo e eu não espero um jogo assim tranquilo para o Grêmio, que daqui a pouco vai vencer bem e lá na Bahia vai se segurar para classificar só, não sei. E eu estou muito curioso para ver o Luan de falso 9, que é uma coisa que faz tempo que a gente não vê, foi em 2016 a última vez, né? Assim, mais claro, o esquema era outro, completamente diferente e é difícil. Eu acho que o fato de 30 mil torcedores irem à arena também é esse peso. O torcedor do Grêmio quer ajudar, porque sabe que pode ser muito complicado nesse jogo contra o Bahia, né? E o Luan, de falso 9 de 2016, ele contava com uma peça que o Grêmio não conta hoje, que era o Douglas, né? Isso. O Douglas, que naquele campeonato, a cada partida deixava 5 vezes alguém na cara do gol. 5 vezes alguém pifado. Hoje o Grêmio não tem ninguém que faça isso da forma, com a qualidade que o Douglas fazia, né? Então, E nem o próprio Luan, por exemplo, nem o próprio Jean-Pierre, por exemplo, se jogar com o Luan, ou o Tardelli, eles vão dar essa oportunidade, né? Então, fica essa questão, características completamente diferentes. E o Tardelli, por exemplo, é um cara que... E aí? Quando é que vai estrear? Porque já é mês 7, né? Foi contratado no início do ano, até agora não conseguiu dar nenhum tipo de resposta. Eu também fico nessa questão porque o Grêmio está investindo alto nesse jogador. É um jogador que daqui a pouco o Grêmio poderia ter feito outras contratações. O Grêmio admite que não fez outras contratações porque investiu alto no Tardelli. Mas o Tardelli eu acho que pesa contra ele o comparativo que foi a adaptação rápida do Guerreiro depois do tempo parado. Porque essa demora na adaptação, ela tem sido comum, né? Eu sempre uso o exemplo do Nico Lopes. O Nico Lopes levou 1 ano para começar a jogar no Internacional. O primeiro ano do Nico Lopes foi muito difícil, muito complicado, e depois, hoje é um dos principais jogadores do elenco do Inter. Então eu acredito que o Tardelli talvez ele não tenha esse tempo, exatamente pelo comparativo do lado, né? Que é o Guerreiro, que chegou, parecia que estava jogando na semana anterior, né? O Tardelli, o problema é que ele veio da China, né? Mas aí eu pego, né, para manter nessa comparação, o Nico Lopes chegou e nesse tempo passou por períodos difíceis do Inter, e onde os companheiros muitas vezes não ajudavam, né? Um time fraco tecnicamente, enfim. Já o Tardelli não, pegou um time que tem uma mecânica de jogo já treinada e internalizada, e com grandes jogadores. Então ele tem o Everton, ele tem o Maicon, ele tem os zagueiros que são muito bons, enfim, ele chegou num time que dependia mais dele. E eu acho que é ele mesmo, o Beto Guerra, quando veio aqui, falou, né, que a conversa dele com o Renato foi porque ele não estava gostando do futebol próprio. Então eu acho que era realmente isso, a cobrança tinha que ser dele por ele mesmo, porque as condições estavam ali. Ele tinha espaço para jogar porque tinha muita lesão, enfim, e ele não conseguiu jogar, ele não conseguiu render em nenhuma das posições. Não queria jogar de centroavante, então joga aberto. Não rendia. Joga atrás do centroavante, também não rendia. Só que agora não tem mais tempo. Esse mês de julho é tudo ou nada para o Grêmio.
E o Grêmio vai precisar dele. Na verdade, esse mês de julho para a dupla Grenal tá muito complexo, né? Porque tem Copa do Brasil agora, daí tem a Libertadores, depois tem a Copa do Brasil de novo. Não é fácil. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais também sobre a Libertadores da América, sobre o Internacional. Quero saber do Otávio e do Michel como é que estão também já se preparando para receber colegas uruguaios e paraguaios aqui também para, né, essa fase da Libertadores da América. Deixa eu trazer um recado para vocês do SESC, o projeto Conexão de Ideias, promovido pelo sistema FEComércio RS, SESC e SENAC, em parceria com os sindicatos empresariais locais, já percorreu diversas cidades gaúchas e segue com agenda intensa aqui no nosso estado. Hoje, nessa segunda-feira, é a vez de São Borja receber o navegador e escritor brasileiro Amir Klink. Ele foi o primeiro a atravessar o Atlântico Sul e a remo, né? Não vamos deixar isso aí bem claro, a remo, e navegar em volta da Antártica. No projeto Conexão de Ideias, ele irá apresentar a palestra Liderança e Protagonismo com a Vida, abordando temas como o protagonismo e as escolhas de vida que foram feitas por ele, além da liderança, a resiliência e a motivação, além de dicas para administrar o seu tempo. Para você obter mais informações, acesse o site do SESC agora, sesc-rs.com.br. Pode acrescentar ali, se quiser, /conexão de ideias, se não, também tem a oportunidade já de você acessar o site do SESC e conhecer todos os detalhes deste grande empreendimento aí, deste grande movimento que é o projeto Conexão de Ideias, um circuito de palestras com o objetivo de debater importantes temas sociais, como a educação, a sustentabilidade, o bem-estar, a criatividade, a inovação e a superação. Vamos ao recado do Banrisul e na volta a gente fala sobre o Inter, sobre Paulo Guerreiro e, claro, sobre muito mais aqui no Virando o Jogo. Banco Bom não tira seu sono, faz você sonhar. Com a conta empresarial Banrisul, você tem praticidade e agilidade na gestão do fluxo de caixa. É dinheiro rápido e fácil para você manter o capital de giro. Os pagamentos e transferências são por meios eletrônicos e você conta com emissão de cheques e saques com cartão, sem falar nas taxas reduzidas, caso a sua empresa tenha aplicações financeiras. Você tem um sonho? Procure o Banrisul. A gente acredita que ele pode virar realidade. É, o Banrisul Digital, o Banrisul Créditos Empresariais, para você também, né? Tem um sonho? O Banrisul pode realizar para vocês. Quarta, além do jogo do Grêmio, que nós falamos agora, tem esse jogo do Palmeiras contra o Internacional visitando o Verdão. Palmeiras não vem bem, né? Perdeu para o Guarani aí um amistoso, que é significativo, o Palmeiras não perdia para ninguém, então perder para um time, né, da Série B do Campeonato Brasileiro é significativo, mesmo que seja um amistoso, mas o Inter perdeu o Zeca. Eu não sei quem é que é mais de vidro, né? Se é o meu celular ou o Zeca, né? Porque tá sempre machucado o Zeca, né? E o Inter perdeu pro Brasil. O Inter perdeu pro Brasil, exatamente. Então tá tudo no patamar de igualdade. Tudo no patamar de igualdade. Eu vi a notícia do Zeca, lesão muscular por 15 dias, ou seja, o que a gente falava de um mês mais decisivo, o Inter vai perder um lateral que vinha bem antes dessa pausa. E aí faz todo o trabalho de recuperação física, enfim, durante todo esse período, folga e se machuca logo antes de voltar a jogar. O Internacional, que tinha Iago e Zeca antes da Copa América, agora está sem os dois. Não, e mais? Isso é preocupante. E não testou nenhuma vez o Bruno, né? Por mais experiência que o Bruno tenha, foram 20 dias de trabalho sem testar o Bruno. É o Zeca que foi testado durante todo o processo e agora é o Bruno que vai jogar. Tem essa contrapartida, o Bruno joga sem o Zeca, mas ganha o Guerreiro, né? E o Guerreiro da seleção peruana já faz muito, imagina o Guerreiro no Internacional com uma mecânica de jogadores muito mais qualificados, né, em várias posições do que é o próprio Scratch peruano, né? Eu acho que o Internacional tem mais, não é facilidade, não há facilidade nos jogos da Copa do Brasil nunca, mas se tem um favoritismo da dupla Grenal nesse momento, eu acho que não é nem do Grêmio. Acho que o Internacional tem o favoritismo do segundo jogo em Porto Alegre. Não é o favoritismo do confronto. Sim. O Internacional tem o favoritismo de jogar o segundo jogo em Porto Alegre. Apenas isso. Né? Porque eu acho que não tem favorito nenhuma das duas disputas. Eu acredito que o Palmeiras é favorito. O Grêmio é favorito, o Palmeiras é favorito. Eu acho que o fator do Internacional jogar o segundo jogo no Beira-Rio equilibrou um pouco. Quando eu digo isso, é sempre importante dizer, eu não estou dizendo que ele não pode ganhar do Palmeiras. Sim. Pode. Mas
o Palmeiras, mesmo perdendo para o Guarani, o Inter perdendo para o Brasil, a gente pegar o que veio até a parada, o Palmeiras continua sobrando no futebol brasileiro, não é em relação ao internacional. Se fosse o Palmeiras contra outras equipes, também seria favorito. E o Grêmio, acho que mesmo que encontre dificuldades, é mais time do que o Bahia. Eu entendo. Eu acho que a opinião macro é essa aí. Né? Todo mundo vê isso aí. Eu também concordo contigo se eu fizer essa análise. Mas eu não sei, eu tenho alguma coisa na mecânica do jogo do Inter que me leva a crer assim, ó, naquele primeiro jogo, Inter e Palmeiras do Campeonato Brasileiro, claro, muito se criticou o Roberto Melo porque ele falou que o Internacional teve mais posse de bola, trocou 400 passes e não sei o quê. Mas é que assim, ó, isso aí também é significativo. Isso também é significativo. Se o Internacional conseguir agregar isso, um pouco mais de competitividade, perder por 1-0 para o Palmeiras fora de casa na Copa do Brasil, não é tão ruim. O Inter é muito favorito assim, em Porto Alegre. Se fosse um jogo de Brasileirão, eu daria um favoritismo muito maior para o Palmeiras. Para mim, mata-mata, os times já se equilibram um pouco. Com o segundo jogo no Beira-Rio, eu acho que o Inter emparelha mais ainda, porque o Inter é muito forte no Beira-Rio. E eu acho que esse time do Inter, da forma que joga, vai bem em mata-mata. E o time do Palmeiras, não. O time do Palmeiras, apesar de ser esse monstro todo nos mata-matas nos últimos anos, fraquejou, faltou. Libertadores, Paulistão, Copa do Brasil, semifinal não ali. Pode esquecer ano passado como o Palmeiras foi eliminado por Boca Juniors. Então, assim, acho que vai depender, claro, é difícil a gente projetar um segundo jogo, sendo que não chegou nem o primeiro ainda. Eu acho que se o Inter vir de São Paulo com um empate, por exemplo, seria um resultado maravilhoso para decidir no Beira-Rio. Eu sou assim, ó, perder sempre é ruim, tá? Mas se tiver que perder 1-0 só, no máximo. Sim. Né? Ou sempre com a diferença de um gol. 2-1, 3-2, porque não tem saldo qualificado. E aí qualquer vitória por um gol, pelo menos, leva para os pênaltis. Derrota máxima é essa. É que o Palmeiras é muito pragmático também. Isso aí é um ponto. O Inter é avassalador no Beira-Rio. Ano passado também foi. E no Campeonato Brasileiro, dos pouquíssimos pontos que o Internacional perdeu no Beira-Rio, foi para um time misto do Palmeiras. Sim. Né? Claro, são outros times, o Inter não tinha o que tem hoje. Não, mas eu entendo, eu concordo. E é por isso que eu acho que se eu fosse o Odair lá e perguntasse, fecha pelo empate no primeiro jogo, fecha pelo empate no primeiro jogo. Vir de São Paulo com uma derrota na conta é difícil, porque o time do Palmeiras é matreiro, é chato de jogar. Mas eu acho que o Inter tem bastante condição de passar. Assim. Eu espero e torço que o Internacional faça um primeiro jogo bem aceitável, né, fora de casa. A campanha do Inter fora de casa nesse ano na Libertadores é muito boa, né? Não é um mata ainda, né? Era uma fase de grupos, é bem verdade, mas é muito boa. Agora, nós estamos chegando perto do dia do jogo e eu falei na sexta-feira isso, no finzinho do programa, eu disse que talvez não desse para a gente debater naquele programa, mas que no início da outra semana eu ia colocar isso em pauta e ainda a gente tem um tempo para falar isso. Eu não admito e não aceito de maneira nenhuma, ninguém vai me explicar, já estou dizendo isso antes que vocês tentem me explicar, o D'Alessandro reserva. Sabia que ia vir essa. Não tem nenhuma explicação para o D'Alessandro ter passado 24 dias, 7 de folga e o resto todo treinando apenas para ele não jogar. E mais, eu pergunto, o D'Alessandro não vai jogar contra o Palmeiras fora e aí domingo contra o Atlético Paranaense que é fora, ele também não vai jogar? Ele vai jogar quando? Quando? E por que o Patrick? O D'Alessandro é um construtor de jogo, o Patrick não é um construtor de jogo. O Patrick não é um cara que constrói jogada, o Patrick é um carregador de bola. É muita diferença. Olha, a não ser que o Odair me explique... O Odair já chegou a falar sobre isso? Não, ele deixou em aberto ainda a possibilidade de escalar o D'Alessandro. Acho que essa seria... óbvio, né? Mas, enfim, essa para mim seria o grande ponto dessa pausa do Internacional, a mudança para o retorno. Se no Grêmio a gente tem um Luan de falso 9 e a desistência do Renato nos centroavantes, no Inter a gente tem essa mudança da água para o vinho. Um jogador muito intenso, que é o Patrick, ok. Um jogador que vai ajudar no meio de campo defensivamente, ok. Mas um jogador que ofensivamente, olha, não dá metade do que dá um D'Alessandro. Bola parada, escanteio e falta.
assistências para o Guerreiro. Tirando aquela jogada que o Patrick tem de carregar a bola para a linha de fundo e colado a linha de fundo e em direção à área, eu não lembro de construções ofensivas dele assim. Claro, e contra-ataques que ele, né, acaba saindo bem também, mas para contra-ataques tem o Edenilson, por exemplo, que é um jogador veloz e muito e bom nisso também. Não consigo entender. É que só se justifica que pode estar acontecendo algum tipo de problema. Sim. Alguma coisa alguma aconteceu coisa- nesse meio alguma tempo coisa pro Odair ter aconteceu, identificado essa solução pro Inter, assim. Porque vinha bem com o D'Alessandro. Assim, vinha mais do que bem, né? Porque o D'Alessandro tá jogando em Porto Alegre, o Internacional tava vencendo, o Internacional perdeu em casa ainda no Brasileirão. Tá, é um jogo de mata-mata, nós todos já falamos aqui que tem essa diferença, é um jogo de mata-mata. Mas com a volta do Guerreiro ainda, para mim, a esperança do Inter para fazer gol, para ganhar do Palmeiras, passava por D'Alessandro, Nico e Guerreiro. Os três juntos, quando jogam perto, principalmente, sai coisa boa sempre. E você não vai ter o D'Alessandro por escolha do Odair, unicamente. Eu fico muito preocupado também, não é só com o fato de não ter o D'Alessandro, eu fico preocupado também com o fato de que a pressão no Patrick será muito grande. Porque ele já está viajando com aquela coisa assim, eu sou o cara que vou substituir o Ele é o D'Alessandro. substituto, sem dúvida. E sabe, é complexo porque assim, ó, não é nós, não somos nós, né, os jornalistas que estamos falando isso, é o torcedor do Inter. Torcedor do Inter. Ontem eu conversava com alguns colorados que fazem parte da minha família e eles me perguntavam a todo momento, tá, mas por que o D'Alessandro reserva? Por que eles ainda veem aquela coisa, o torcedor do Inter ainda vê, e nós também estamos vendo isso, que ele é parte importante do time titular do Internacional. Então eu não consigo ver essa explicação do Patrick, eu não consigo ver essa circunstância, né, essa não presença do D'Alessandro. Eu espero que o Inter, né, mostre o porquê. E outra, querendo ou não, o Inter pós-Copa América para o Inter, né, pro Inter pré-Copa América para o Inter pós-Copa América, ele é bem diferente. Ele não tem o Iago, ele não tem o Zeca, ele não tem o Lindoso e ele não tem o D'Alessandro. Ou seja, o Inter muda 4 posições e 2 em cada setor. É que a mudança até eu acho assim, claro que no jogo pode sentir, mas treinou assim, já vem treinando, enfim, aí também treinou com o Patrick no time titular, acho que isso talvez possa dar certo, mas vai dar certo de um jeito totalmente diferente de jogar tendo um construtor de jogada que é o D'Alessandro. E não só um construtor, referência né? técnica, enfim. Exatamente. A qualidade técnica do D'Alessandro é uma coisa que eu não consigo entender como o treinador pode abrir mão. Alguns programas eu lembro do Diogo falando que o Grêmio não poderia de forma alguma desistir do Luan. Eu não entendo como o Inter, com o D'Alessandro apresentando um bom futebol, que não é uma situação que o D'Alessandro não está bem, o D'Alessandro apresentando um bom futebol, tu não pode abrir mão desse jogador. Ele é muito diferente dos outros. Eu não consigo ver ainda onde o Odair olhou os vídeos dos jogos, os scouts, enfim, e decidiu que Patrick e D'Alessandro são substitutos. Porque chega numa certa altura do jogo e ele tira o Patrick e põe o D'Alessandro, também muda o time totalmente. Então não sei qual é o objetivo dele, assim. Porque em tese são 4 jogadores com características de volantes. É complexo, é bem difícil, Não eu sei. espero que o Internacional faça. Estou curioso. Vamos ver o jogo quarta-feira. Bom, antes do programa encerrar, nós estamos chegando na reta final, queria mandar um grande abraço, parabenizar toda Caxias do Sul, porque o Caxias está a 1 mata da Série C do Campeonato Brasileiro. Eliminou o Cianorte ontem, já tinha eliminado, né, o Avenida antes, né, nessa fase. A gente sempre falou muito da dificuldade de 3 matas para chegar na Série C e o Caxias, mesmo sem o Pingo, ultrapassou mais um mata, agora eliminando o Cianorte, e está a 1 mata agora de chegar na próxima fase, chegar uma fase adiante da série D, mas chegar na Série C do Campeonato Brasileiro, que seria extremamente importante para Caxias, e sem contar na Série C do Campeonato Brasileiro. Daí é sacanagem o que os gaúchos estão fazendo. O Juventude é o líder do grupo, o São José é o vice-líder, né, estão praticamente empatados ali no primeiro lugar, e o Ipiranga conseguiu mais um bom resultado e agora é o 5º colocado a 1 ponto na zona de classificação. Provavelmente também avance para a próxima fase e vai levar 3 gaúchos para a fase de mata, e aí é 1 mata. A gente torce que os gaúchos não se encarem, né, mas aí é 1 mata para cada um. Se um só, pelo menos, já subir, nós teremos 2 gaúchos na Série B, 3 gaúchos na Série C, porque
tenho muita confiança que o Caxias vai passar para a próxima fase, Seria vai muito chegar. legal. Tomara. E aí teríamos algum gaúcho na Série D do ano que vem, porque vai abrir espaço, né, para um desses. Lembrando que o São José nem Ipiranga não cai mais, né, para a Série D do Campeonato Brasileiro, vão permanecer na Série C do próximo ano. E claro, vou puxar um pouquinho mais para a brasa aqui, né, da capital. O São José tem uma estratégia ousada de chegar na Série B, tem um patrocinador forte, quer investir mais, então torço também que o São José passe. É isso que a gente espera, Diogo, quando a gente critica tanto o gauchão, né? É. Dá pra ver, ó, dá pra focar nas competições nacionais e ganhar destaque nacional, isso vai trazer patrocinadores melhores, mais dinheiro, melhores jogadores, enfim, do que ficar só focado no gauchão e no nível baixíssimo que tem. Maravilha. Michel, uma honra ter te recebido aqui no Virando o Jogo, já sabe o caminho agora, o Otávio pode te trazer mais vezes, então venha mais conosco. Giovanni, muito obrigado. Otávio, um grande abraço. Valeu, até amanhã. Você fica agora com Virou Moda, né? E claro, a programação da RDC TV. Nós voltamos amanhã, à 13h, aqui no Virando o Jogo. Grande abraço a todos, uma ótima semana. Até a próxima. Tchau. Virando o Jogo. Oferecimento Banrisul, o grande Banco do Sul.